Os 3 maiores motivos pelo qual precisamos orar. Graça e paz, queridos. Nós vamos aprender no ensino de hoje uma palavra muito especial que tem como foco motivar você a gostar de oração. Eu falo gostar de oração porque, infelizmente, muitos cristãos não gostam de oração. Na verdade, foi feita uma estatística muito séria, levantada onde se pesquisou vários cristãos ao redor do Brasil e descobriu-se que apenas 4% dos cristãos gostam de orar. Ou seja, de cada 100, apenas 4 gostam de orar e têm o hábito de oração e de meditação na palavra. Pois bem, esse ensino é para focar você sobre a importância de orarmos. Se eu perguntar para você por que você precisa orar, automaticamente você vai lembrar: nós precisamos orar porque nós temos que ajudar pessoas em oração, nós temos que orar para materializar coisas a nosso favor no mundo espiritual e para que venha acontecer no mundo natural e assim por diante. Então, são vários os motivos pelo qual uma pessoa vai dizer assim: eu preciso de oração por causa disso, eu preciso orar por causa disso. Mas hoje nós vamos falar sobre as 3 principais. Todas as demais necessidades pelo qual precisamos orar estará dentro de uma dessas 3. Então essas 3 são das mais principais que nós temos que focar e entender por que precisamos tanto orar. E a ideia é que você, a partir de hoje, restaure o seu altar de oração, refaça a sua vida de oração, e você que já ama orar, que você mantenha ainda mais firme a sua postura na questão de oração. É isso que nós vamos falar hoje, baseado dentro do Salmo 42, um salmo muito conhecido. Nós vamos ministrar dentro dessa área no ensino de hoje. Mas antes de entrar profundo com essa ministração, eu quero pedir que, se você já é inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você entende que poderá ser edificada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva para estar sempre recebendo ministrações que vão edificar a sua vida. E é muito importante que você faça as seguintes coisas: se inscreva, marque o sininho para você receber notificações, que você marque com um joinha o vídeo que você assistiu e também que você, se possível, faça algum comentário. Porque só assim o YouTube entende que você realmente vai querer estar recebendo ministrações do canal do Pastor Jorge Lima. Faça tudo isso e você vai estar sempre recebendo ministrações do Pastor Jorge para edificar a sua vida. Agora vamos retornar com o ensino de hoje? Vamos começar lendo o Salmo 42, apenas o verso 1, que é muito e muito conhecido. Depois você vai entender por que eu vou ler apenas o Salmo 1, que é o mais necessário dentro do ensino de hoje. O Salmo 42, o verso 1, diz exatamente assim: assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aí o comecinho do verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pois bem, é só aqui que nós vamos ficar hoje para ministrar ao seu coração. Aqui nesse texto, o salmista ele faz uma analogia, uma comparação. Ele diz que assim como a corça anseia pelas águas, a alma dele anseia por Deus, suspira por Deus, tem sede de Deus. Ou seja, a corça simboliza, aqui na analogia, todos os sedentos por Deus. As águas simbolizam a presença de Deus. Ou seja, quando nós entramos nas águas da oração, nós nos envolvemos com a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas existem vários motivos pelos quais a corça anseia por água, que não é somente para saciar a sua sede. Você vai aprender outros grandes motivos também pelo qual a corça anseia por água. E cada uma desses motivos simboliza algo para nós espiritual. E dentre os vários motivos pelo qual a corça anseia por água, nós vamos ministrar 3. E dentro desses 3 estão os 3 grandes motivos pelo qual nós precisamos orar. Primeiro motivo pelo qual precisamos orar: a oração é que nos dá intimidade com o nosso Senhor. Esse é o grande motivo pelo qual precisamos orar. Porque uma vez que temos intimidade com Deus, muitos e muitos dos nossos problemas serão dissipados, muitas e muitas vitórias que almejamos serão nos dadas no nome de Jesus, e é através da intimidade com Deus. Agora preste atenção, a leitura da palavra te traz conhecimento sobre Deus. A oração é que te traz intimidade com Deus. Então saiba separar as coisas. A
leitura da palavra te traz conhecimento. A oração é que te traz intimidade com Deus. Você pode ler muito a respeito de Deus sem ter intimidade com Ele. Basta nós sabermos e lembrarmos que existem muitos teólogos que entendem muito da parte escrita, que conhecem muito sobre geografia, sobre tempo, sobre datas, sobre números, mas que não têm nenhuma intimidade com o nosso Senhor. Eu sei muito sobre o Bolsonaro, nosso presidente. Eu sei por ler, eu sei por assistir nos jornais, mas eu não tenho nenhuma intimidade com o nosso presidente. De igual forma, é assim na vida de muitos cristãos. Eles leem muito sobre Deus, mas como eles não oram, não gostam de orar ou oram bem pouco, automaticamente eles não têm intimidade o suficiente com o nosso Senhor. A corça anseia por água para saciar a sede dela. Normalmente a corça ela é encontrada em lugares muito quentes, e quanto mais quente é o lugar, automaticamente mais sede ela tem. Isso quer dizer o quê? Assim como a corça anseia pelas águas para que ela possa saciar a sede dela, nós temos que ansiar por Deus, nós temos que suspirar por Deus para saciar a nossa sede que nós temos por Ele. O problema é que muitos cristãos não têm sede nenhuma pelo Senhor. Muitos cristãos vão à igreja, são dizimistas, são ofertantes, glória a Deus, aleluia, mas infelizmente quando se fala de intimidade com Deus, eles não têm nenhuma. Eles até gostam de ouvir a palavra, eles até gostam, ficam felizes, ficam alegres, comentam da palavra, mas o que traz intimidade com Deus, eles não praticam, que é justamente a oração. Muito comum as pessoas dizerem para mim: pastor, eu queria ter mais intimidade com Deus, eu queria ter mais intimidade com o Senhor. E eu estou te respondendo agora: a maior forma de ter intimidade com Deus é através da oração. Se você quer intimidade com Ele, ore muito, aumente o seu nível de oração, aumente o seu tempo de oração. Assim você vai alcançar mais e mais intimidade com Ele. Coloque a oração como prioridade na sua vida. É isso que você tem que fazer. Seja de manhã, seja tarde ou seja de noite. Coloque disciplina na sua vida de oração. Muitos cristãos não têm disciplina de oração. Esse é o grande problema. As pessoas não são disciplinadas. Talvez os mais ligeiros vão dizer assim: pastor, eu uso muito da oração para interceder pelas pessoas. Queridos, é muito bom interceder pelas pessoas, é maravilhoso. Mas você tem que entender o seguinte: você precisa também crescer na sua intimidade com Deus. Orar a Deus pedindo pelas pessoas é uma coisa. Agora, orar a Deus para envolver-se em intimidade com Ele é outra coisa completamente diferente. E eu quero aqui te motivar a não somente estar gastando tempo com intercessões, mas gastar tempo para sua intimidade com Deus. Como que eu posso fazer isso, pastor? Pedindo para Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero ser mais usado por Ti. Eu quero ser mais envolvido pela presença do Senhor, ser mais cheio pelo Senhor. Claro que você que ora em línguas, dá preferência para orar bastante em línguas, porque isso, como eu já ensinei em vários vídeos meus, né, vai aumentar muito a sua intimidade com Deus, a oração em línguas. Mas se você ainda não é batizado do Espírito Santo, se você ainda não tem ainda não é batizado do Espírito Santo, ainda não fala em línguas, ore no seu entendimento, mas pedindo para Deus mais intimidade, que você quer conhecê-lo mais, que você quer ter experiências maravilhosas com Ele. Se envolva em oração. Converse com o seu Pai espiritual, com o nosso Deus, assim como se fosse uma pessoa que estivesse ali pertinho de você, te ouvindo. Converse, adore Ele, diga que Ele é maravilhoso, que você o ama, que você é grato a Ele por tudo que Ele tem te feito. Dá algumas listagens pequenas, mas objetivas, de coisas que você é grato a Ele, e assim continue se envolvendo na intimidade com Deus pela oração. Segundo motivo pelo qual precisamos orar é para sermos curados. Sermos curados no nosso físico, sermos curados nas nossas emoções, na nossa alma. Seja um mal que foi causado por alguém ou por alguma situação, nós precisamos orar para sermos curados. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Esse Salmo 42, segundo a maioria dos estudiosos, dos teólogos, ele foi escrito pelo rei Davi, quando o rei Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Só para você lembrar da história, Absalão colocou o reinado de Davi, colocou os homens contra Davi,
colocou uma grande parte do povo de Israel contra o próprio pai. E Davi, para não ter confusão, ele saiu com um grupo de líderes de soldados, de guerreiros. Ele saiu e foi para um lugar meio distante de Jerusalém, para que não houvesse o conflito e ele tivesse que matar seus próprios súditos. E Davi passou por um tempo dentro de algumas cavernas. Acredita-se que dentro dessa caverna é que Davi recebeu essa inspiração para falar sobre a corça, porque a corça, o leão e a águia eram animais muito comuns ali no contexto de Israel. Por isso que existe muitas comparações bíblicas com leão, com águia e com corça, muitas comparações. O povo de Israel gostava muito de comparações, e por causa disso que Deus falava tanto com o povo de Deus, tanto com o povo de Israel, como com comparações. E o rei Davi, então, ele pega agora a corça e ele faz uma comparação da sede, do anseio que a corça tinha por águas. Ele faz um comparativo da sede e do desejo que ele tem pela presença de Deus. Agora, uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe disso: as regiões onde se encontra a corça, e principalmente naquele contexto onde Israel estava, naquele contexto que Israel estava vivendo, que o rei Davi estava vivendo, era muito comum o couro da corça rachar por causa do calor. A corça tem um tipo físico diferenciado, e o couro dela racha com muito calor. Chega uma certa época do ano que o couro dela vai rachando e ela sente muita dor. Então ela começa a emitir um som, ela começa a buscar pelas correntes das águas, porque a necessidade dela é entrar dentro da água, para que assim a pele dela seja, o corpo dela seja hidratado, para que as feridas comecem a se fechar. E é uma coisa tão interessante que à medida que ela entra na água e ela vai mergulhando ali na água, vai abaixando na água, deixando as correntes da água bater nela, ela vai recebendo um refrigério maravilhoso, e o corpo dela vai sendo restabelecido, e vai tirando aquela secura toda e vai recebendo hidratação. O rei Davi sabia muito bem disso, tanto que na continuação do salmo ele diz: por que te abate, ó minha alma? Espera em Deus. Queridos, Davi estava sofrendo muito. Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho, sendo afrontado pelo próprio filho. Pode imaginar as dores emocionais que estavam em Davi? Davi, ele escreve o salmo e ele diz assim: olha, eu lembrei quando eu ia à casa do Senhor com alegria, com a multidão gritando em júbilos de alegria. Agora eu não estou podendo mais fazer isso, agora eu estou tendo que ficar aqui escondido e tal. Era essa a ideia do Salmo 42. Então quando Davi diz: assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia também por ti, ó Deus, para que eu seja curado, para que eu seja liberto dessas dores emocionais, dessa rejeição do meu filho, dessa perseguição do meu filho. Eu preciso ser curado. Então nós precisamos nos envolver em oração para sermos curados. Por isso que nós precisamos nos lançar em oração. Quando você se envolve em oração, você está entrando dentro de Deus, e dentro de Deus é aonde está as nossas curas. Assim como a corça, ela entra dentro da água para ser hidratada e tirar os machucados que ela tem, quando nós entramos dentro da água, nós recebemos as curas que nós tanto precisamos. Por isso, quanto maior for a sua dor, seja física ou emocional, mais você deve entrar dentro das águas espirituais que é Deus. Esse Salmo 42 é junto com o Salmo 43. Depois que Davi escreve, ele dá aos filhos dos coraitas para que eles pudessem tornar esse salmo em canções, fizesse os acordes e tornasse esses versos em canções. Ou seja, aqui Davi estava fazendo um paralelo de que assim como a corça ansiava por águas para entrar dentro dela e ser curado, o Davi estava dizendo: eu preciso entrar em Deus para ser curado. E cura, ó Senhor, a minha alma. Por que te abates, ó minha alma? Eu estou esperando em Deus. E ele ali entrava em oração. Terceiro e último lugar, precisamos orar para tirar o nosso cheiro de carne. Outro grande motivo pelo qual a corça anseia por águas é que a corça é uma das carnes prediletas dos leões. Os leões gostam muito de comer, de degustar uma corça. E o cheiro da corça é sentido de muito longe pelo leão.
O leão, então, ele sente muita atração pelo cheiro natural da corça. A corça, então, ela tem só uma chance quando ela percebe que tem um leão no encalço dela. É entrar nas águas. Quando a corça ela entra na água, ela tira o cheiro dela. Porque o leão, ele não é atraído pela visão. O leão, ele é atraído pela fome que ele está e pelo olfato. Ele é atraído pelo olfato. Então, quanto mais a corça estiver cheirando carne, quanto mais a corça tiver com seu cheiro natural de carne, automaticamente o leão vai atrás dela. Eu me lembro que quando eu assistia o Mundo Animal, na época eu enxergava, eu lembro que os leões corriam atrás das corças e elas entravam na água. Aí o leão parava, porque ele não ia entrar na água atrás dela. Depois a corça se banhava ali nas águas e ela saía lá do outro lado, na frente do leão. E o leão não ia mais atrás dela. Por quê? Porque perdeu o cheiro que agradava e que atraía o leão. Nós vemos no livro de 2 Pedro o texto que diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Analisando, fazendo um paralelo do que rei Davi escreve aqui com o que Pedro escreve, nós entendemos que nesse contexto a corça são aqueles que buscam por Deus, mas que em determinados momentos da vida começam a exalar o cheiro de carnalidades, o cheiro de pecado, o cheiro da nossa carne, espiritualmente falando, é os nossos pecados. Então exalamos o cheiro de carnalidade, exalamos o cheiro de pecado, e esse cheiro ruim atrai o nosso predador, atrai o predador dos pecadores, melhor dizendo. O cheiro de pecado atrai o predador do que vivem em pecado, que é o diabo, que aqui em 2 Pedro é simbolizado como o leão. Ou seja, o leão começa então a correr atrás da corça, porque ele foi atraído pelo cheiro da carne da corça. A corça então entra em desespero e vai correndo rapidamente para entrar na água. Ela sabe que a única chance dela é entrar na água. Se ela entrar na água, ela se salva do leão. Se ela não entrar na água, o leão pode pegá-la a qualquer momento. O que nós aprendemos aqui é uma grande lição espiritual. Queridos, para que Satanás, que está ao nosso derredor como um leão, não venha pegar você, não venha destruir você, não venha matar você espiritualmente, não venha te aleijar com uma mordida nas suas pernas, espiritualmente falando, não venha te aleijar com uma mordida no seu braço, espiritualmente falando. Para que Satanás, como um leão, não te alcance, você tem que estar não só entrando na água quando sente que ele está por perto, você precisa estar sempre dentro dessa água, sempre dentro dessa água que é a oração, sempre dentro dessa água que é a oração, que traz para você a presença, que faz você entender e ter a presença de Deus na sua vida. Você dentro dessa água é como a corça dentro da água e com o leão de longe olhando. O leão, ele até olha a corça, mas ele não entra ali na água porque não cabe a ele fazer isso, eles não gostam de água. Então eles ficam de longe apenas observando. Queridos, entre na presença de Deus em oração, se encha dessa água, mergulhe na presença de Deus para tirar o seu cheiro de carne. Se você ainda não entendeu, eu vou usar um outro palavreado. Mergulhe profundo em oração para você tirar o cheiro da tua carne, para você tirar o que atrai Satanás a você. É muito comum nós vemos pessoas falando: o diabo está me perseguindo, o diabo está atrás de mim, Satanás está com fúria contra mim. Queridos, aqui é um princípio espiritual. Quanto mais cheiro de carne, mais Satanás está atrás de você. Quanto mais cheiro de carne, mais o diabo quer o seu mal, mais o diabo ele quer destruir a sua vida. Nós sabemos que por uma lógica espiritual, Satanás está a fim de derrubar todos os cristãos. Então nós não precisamos, o diabo está atrás de mim, Satanás está atrás de mim. Ele está atrás de derrubar todos os cristãos. Mas é imaturidade quando as pessoas ficam dizendo: Satanás está atrás de mim, o diabo está atrás de mim, o diabo está furioso, o diabo quer isso, aquele outro. Toma cuidado, porque muitos desses fatos, muitas dessas situações que as pessoas relatam e falam assim, é porque o diabo está sentindo um cheiro de carne violento. Ele está se atraindo por causa de pecados que às vezes aquele cristão está cometendo e fica pedindo e pedindo oração, dizendo que o diabo está furioso, o diabo está atrás de mim.
Assim como a corça desesperada corre com o leão atrás dela, querendo devorá-la, e ela só tem tranquilidade quando ela entra na água, de igual forma, tem muitos cristãos que vivem dizendo que o diabo está no encalço, que o diabo está atrás, que o diabo está atrás, tão somente porque estão com cheiro de carne. Se você for ver um vídeo animal, um vídeo sobre animais, onde o leão está correndo atrás da corça, é uma coisa impressionante. A corça joga para um lado, o leão joga. A corça joga para o outro, o leão joga. A corça vai, o leão dá uma patada, a corça puxa o corpo para frente para escapar da patada. É impressionante. O leão sincroniza com a corça. No que a corça joga, o leão joga. Ele sincroniza. Por isso que parece que o diabo está no encalço, que o diabo quer pegar e tal. Mas é o cheiro da carne que está atraindo o predador. Muito cuidado com isso. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao verso 21, fala dos frutos da carne. Quais são os frutos da carne? O fruto da carne são os pecados, que é a carnalidade, que é o cheiro da corça, que precisa entrar dentro da água para ser limpo de tudo aquilo. O rei Davi, possivelmente naquele tempo, ele fazia reflexões sobre a vida dele. E ele lembrava que o Absalão estava perseguindo o próprio pai. Absalão estava perseguindo o rei Davi como fruto, consequência do pecado que Davi tinha cometido lá atrás, por ter matado um homem inocente e por ter possuído a Batseba. Ele sabia disso. Por isso ele entrava na água, na oração, para declarar que o Senhor já tinha o perdoado e para que Deus colocasse tudo no devido lugar. É isso que nós temos que fazer. Entrar nas águas aqui, para tirar o cheiro de carne, significa você fazer os seus pedidos de perdão. Significa você chegar para Deus e conversar com o Senhor a respeito dos seus pecados. Prestou bem atenção? É assim que você tira o seu cheiro de carne. Entrando em oração para confessar os seus pecados, para ter de Deus o perdão que você precisa. Muitos cristãos têm um triste hábito de não confessar os seus pecados a Deus. Eles apenas generalizam: Senhor, eu peço perdão pelos pecados que eu tenho cometido, eu peço perdão por isso, pelo aquele outro. Já percebeu em dias de ceia, Santa Ceia, o pastor fala assim: agora curva sua cabeça, faz uma oração, aí a pessoa pede perdão pelos seus pecados, aí a pessoa, com medo de quem está perto, né, de ouvir: ah, Senhor, perdoa, pecado por palavras, por ações, tudo que eu cometi e tal e tal e tal. Meu irmão, imagina que você chega no médico. Eu gosto muito de explicar isso, que isso dá muito entendimento para as pessoas. Imagina que você chega no médico e fala: doutor, estou com uma dor na coluna, quero que o senhor me dê um remédio. O médico vai te dar dor? Vai te dar remédio? Lógico que não. Primeiro ele vai te perguntar: como que é essa dor? Dói quando você senta, quando levanta, quando corre, quando está deitado? Desde quando você sente essa dor? Você diz que dói na coluna, mas dói em cima, dói embaixo, dói no meio? É uma dor constante e leve, ou é uma dor aguda que dói a todo tempo? Depois que você falar para o médico os detalhes que o médico precisa, aí ele vai te dar o diagnóstico, se precisa de mais exames, se um remédio já vai resolver. De igual forma é assim no mundo espiritual. Os seus pecados, você tem que chegar diante do Senhor e dizer: Pai, perdoa as minhas mentiras, perdoa o meu materialismo. Senhor, eu estou em pecado nessa área. Senhor, perdoa a minha utilização por pornografia. O Senhor sabe que eu vejo muita pornografia. Senhor, me perdoa nisso, me perdoa naquilo. Fale o seu pecado para Deus. Diante dos homens, por prudência, você pode até generalizar. Na igreja você pode até generalizar. Mas quando você entrar na água sozinho, para poder tirar o seu cheiro de carne, para o leão não acabar com você, sabe o que você faz? Chega e detalha o seu pecado. Chega e diga: Senhor, o meu pecado é assim, assim, assim. Eu cometo esse e esse pecado. Sabe qual é a importância de fazer isso? Você ora e fica alguns segundos em silêncio. Você fala e fica alguns segundinhos em silêncio. Você diz para o Senhor: Pai, mais uma vez, exemplo, tá? Pai, mais uma vez eu caí na pornografia. Eu não queria, mas mais uma vez eu vi a pornografia. Aí você fica alguns segundos em silêncio para que Deus fale no seu interior. Porque a oração não é um lugar só onde você vai falar com Deus. A oração é um lugar onde Deus fala com você.
É isso que é oração. A corça entra na água, mas a água envolve toda a corça. A oração é você falar com Deus e você ouvir a Deus. Aí naquele momento, você vai ouvir lá no seu interior uma testificação de Jesus dizendo assim: filho, sabe quando isso começou? Quando você tinha 12 anos, que aconteceu essa situação. Quando você tinha 11, quando tinha 13, aconteceu essa e essa situação. Ore quebrando isso. Ore quebrando aqui na raiz. O Espírito Santo vai dizer para você: meu filho, para resolver isso você vai precisar de ajuda. Procure tal pessoa para te ajudar. Peça auxílio para essa pessoa, porque ela é de confiança, ela vai te ajudar nisso, a romper essa barreira. E assim por diante. É assim que você vai tirar o seu cheiro de carne. Não é chegando para Deus e generalizando os seus pecados para Deus. É chegando e detalhando: o meu pecado é esse, esse e esse. Mas pastor, Deus não sabe quais são os meus pecados? Ele sabe. É que a tua voz tem que entrar no mundo espiritual. A tua voz precisa entrar no mundo espiritual para que seja conhecido no mundo espiritual que você reconhece os seus pecados, que você reconhece as suas fraquezas e que você está pedindo ajuda. Isso tem que entrar no mundo espiritual. E o nosso Pai, Ele vai te ajudar. Ou Ele vai te direcionar uma pessoa que vai ajudar você a carregar essa carga, porque às vezes está pesado para você e você vai precisar do auxílio de alguém para te ajudar a romper com isso. Aí você vai sair dessa água e o leão vai olhar para você e não vai poder fazer nada, porque o seu cheiro de carne passou. Agora, se você ficar generalizando, vai ser que nem uma criança quando toma banho. Sabe aquelas criancinhas de 8, 9, 10 anos, principalmente menino que vai jogar bola, passa o dia jogando bola e brincando, e para lá horas e horas brincando na rua com os amiguinhos. Aí quando chega em casa fala: vai tomar um banho. Ah, tomei. Pensar que não, a criança sai rápida do banheiro, sai suja, deixou a sujeira na toalha, sai com os pés sujos, ou se lavou bem os pés, sai com a cara suja, se lavou bem a cara, sai com o pescoço sujo, e assim por diante. Quando você generaliza a sua confissão de pecados, é isso que você faz. Você sai da água ainda com cheiro de carne. Você sai da água ainda atraindo o olfato de Satanás. Que a partir de hoje, você faça devidamente as suas confissões de pecados, para que o Senhor possa então tratar você, limpar você, restaurar você, para que você não tenha mais cheiro de carne, para que pare com essa história de que Satanás está te perseguindo, que o diabo quer te destruir, porque na verdade é a sua carne que está atraindo Satanás. E um detalhe muito importante: às vezes, durante a sua oração, o Senhor vai mostrar que existe algum pecado em você que de repente você nem confessou, que de repente você nem se deparava com ele. Às vezes, naquele momento de oração, como eu disse, que oração é você falar com o Pai e ouvir o Pai, às vezes naquele momento de oração o Senhor vai mostrar algum pecado que você comete, que você gosta e que você não queria mexer nele, ou que você não entende que aquilo seria um pecado grave. Mas se Deus está te mostrando, é porque é. E o que você tem que fazer? Todo pecado que você não estiver convencido de que aquilo é errado, peça para que o Espírito Santo te convença. A Bíblia diz em João 16:8 que quando viesse o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem pecados que você gosta de fazer, tem pecados que os cristãos gostam de fazer e não querem soltar. E não querem soltar por quê? Porque não estão verdadeiramente convencidos do quanto aquilo é ruim. Porque não estão verdadeiramente convencidos de que aquilo está tirando dele o temor de Deus. Muitos cristãos vivem afundados em determinados pecados que eles não largam, porque no fundo eles não estão convencidos de que aquilo é tão ruim quanto eles imaginavam. Eles gostam muito e eles querem aquilo para eles. Eles até largaram muitas coisas, mas ainda não limparam isso. Ainda não deixaram Deus limpar isso. Sabe aquelas coisas que às vezes alguém vive dizendo assim: você é orgulhoso. Todo mundo fala que você é orgulhoso, mas você não se vê como orgulhoso. Todo mundo fala que você é mentirosa, mas você não se vê como mentirosa. Todo mundo fala que você é uma pessoa contendeira, que você gosta de fofoca, gosta de baderna, mas você não se vê assim. Qualquer cristão que está me ouvindo aqui agora
e vive uma situação dessa, de que as pessoas vivem falando de um tal defeito seu, de um pecado, de uma falha sua, e você não se vê assim, chega sinceramente diante de Deus e diz: Senhor, as pessoas dizem que eu sou falso, as pessoas dizem que eu sou mentirosa, estou dando exemplos, as pessoas dizem que eu sou imoral, que eu sou isso. Espírito Santo, eu não me vejo assim, mas se eu sou assim, me convence, porque se o Senhor me convencer, eu mudo. Se o Senhor me convencer, eu largo de tudo isso. Espírito Santo, as pessoas estão falando que essa situação que eu aceitei, que essa situação que eu estou vivendo está errada. Espírito Santo, me convence. Eu preciso ser convencido, eu preciso ser convencida pelo Senhor, porque aí eu vou encontrar forças para largar isso, em nome de Jesus. E aqui está os 3 maiores motivos pelo qual você precisa orar. Talvez alguém vai falar assim: pastor, eu oro muito em línguas, eu só oro em línguas, eu dou prioridade para orar bastante em línguas. Se eu orar em línguas, eu vou produzir tudo isso que o senhor falou aí, eu vou estar dentro da água, eu vou estar me saciando de intimidade, como o senhor falou, eu vou estar recebendo curas, como o senhor falou, eu vou também tirar o cheiro da minha carne, se eu fizer tudo isso. Queridos, tudo isso vai ser produzido espiritualmente se você estiver orando em línguas. Não tem nenhum problema. Só um detalhe que é muito importante. Só um detalhe. A respeito da confissão de pecados, você precisa verbalizar. Precisa entrar no entendimento no mundo espiritual. Eu vou te explicar por quê. Os demônios, eles não entendem línguas. Os demônios não sabem o que você fala em línguas. Paulo escreve em Coríntios capítulo 13 e ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse, se eu não tivesse amor, nada seria. Ou seja, os demônios são anjos caídos. Se falar em línguas fosse língua dos anjos, como ensinaram errado, e a igreja pentecostal acreditou nisso por muito tempo, agora que está caindo na real, né? Falar em língua é língua dos anjos. Mentira, você quando fala em línguas é a língua do Espírito Santo em você, não é língua dos anjos. Se falar em línguas fosse língua dos anjos, nós estava ferrado, porque os demônios entenderiam. E a Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, só Deus entende, porque é uma língua do Espírito Santo para Deus, não é língua de homens, não é língua idiomas de homens, não é língua de anjos, ok? Então, quando você vai orar pedindo, confessando seus pecados, você tem que verbalizar no entendimento, porque se você falar em línguas, os demônios não entendem. Você tem que falar no entendimento, com o seu português, para que isso entre no mundo espiritual. Essa confissão entrando no mundo espiritual, o que vai acontecer? Os demônios vão tomar conhecimento, é assim que funciona, e sem exagero, é assim exatamente que funciona. A sua fala vai se tornar conhecida no mundo espiritual. Os demônios, os leões que estão ao seu derredor, querendo te destruir, vão ter o conhecimento de que você está entrando na água. Você pode confessar, falar ao Senhor, declarar suas culpas e depois se lançar em oração em línguas, esperando que o Senhor te responda, esperando que Deus te direcione. Você pode muito bem fazer isso, mas os seus pecados você precisa confessar no entendimento, com voz em português, no seu idioma, para que isso no mundo espiritual se torne conhecido, ok? É necessário isso. Então, amadureça, tenha esse entendimento no nome santo de Jesus Cristo. Porque se fosse para você apenas falar a Deus, confessar a Deus em línguas, você poderia fazer isso. Isso seria completamente possível. Completamente possível. O problema é que a sua fala precisa se tornar conhecida pelos demônios no mundo espiritual. Porque como eu já ensinei naquela pregação, o poder das nossas palavras, que você encontra no meu canal, o poder das nossas palavras, as nossas palavras, elas entram no mundo espiritual para declarar o bem ou declarar o mal, a bênção, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Nossas palavras entram no mundo espiritual, e lá no mundo espiritual ela se torna, não é só conhecida por Deus, como também se torna conhecida pelos espíritos imundos que agem contra a nossa vida. Tá entendido?
Então, em nome de Jesus, que Deus te dê mais entendimento sobre isso. Mas você que ora em línguas, pode se entregar à oração normal em línguas. Ore muito, que você vai estar produzindo tudo isso. Dá só uma pausa para confessar os seus pecados e ficar atento. É muito comum a pessoa lá confessa os pecados diante do Senhor, declara, não generaliza, ela declara os pecados, ela define claramente o que ela está fazendo. A pessoa, depois que ela declara e ela se entrega, volta à oração em línguas, continua se entregando à oração em línguas, ela vai ficar sensível e o Espírito Santo vai falar dentro dela da mesma maneira. Tá certo? Ou seja, só para ficar bem definido isso, quem não ora em línguas, ainda não é batizado no Espírito Santo, confessa os seus pecados a Deus, espera alguns segundinhos ali envolvido em oração, em silêncio, para ver se Deus fala algo dentro de você. Para você que ora em línguas, não precisa isso. Para você que ora em línguas, você para a oração em línguas, fale em português qual é o seu pecado, o que você precisa ser tirado da sua vida, precisa ser limpo. Depois você retome a oração em línguas, porque aí Deus vai falar com você enquanto você está orando em línguas. Lembrando que isso não é uma regra totalícia. Essa é uma regra que costuma acontecer, mas não é, muitas vezes não vai ser no estralar de dedos. Não vai ser na primeira vez que você dobrar os seus joelhos, não vai ser no primeiro momento de entrega de oração, não vai ser no segundo momento, vai ser no momento em que você estiver sensível o suficiente para que Deus fale com você. Mas o mais importante é que você entre na água, em oração, na água do Espírito Santo. Que Deus fale mais e mais ao seu coração. E como eu disse no começo, essa pregação é para motivar você a gostar de orar ou a orar ainda mais. E agora eu quero orar por você. Quero orar para que você passe a amar a oração. Quero orar para que você passe a ter uma vida forte de oração, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, esse é o ensino, essa é a palavra que o Senhor deixou para que eu ministrasse ao coração dessas pessoas hoje. E o que eu peço, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor fale a cada coração de uma forma especial. Senhor, que aonde essa pregação chegar, no tempo em que ela chegar, essas pessoas que ouvirem sejam motivadas a orarem, sejam motivadas a viverem uma vida forte de oração. Que aqueles que já gostavam de oração, aumente ainda mais o seu tempo e a sua entrega em oração. E aqueles, ó Pai, que sentiam, Senhor, desânimo, falta de vontade, sonolência, e que aqueles, meu Pai, que não tinham como prioridade uma vida de oração, aqueles que não tinham disciplina de oração, aqueles que não tinham vontade, que não tinham ânimo de orar, que sentiam sonolência, desânimo, que a partir de hoje, meu Pai, eles entendam que eles precisam amar a oração, eles precisam se entregar à oração, em nome de Jesus. Assim nós oramos e pedimos, Pai, que todos que ouvirem essa palavra tenham, a partir de agora, uma vida forte, disciplinada de oração. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, até a próxima e que Deus os abençoe, no nome de Jesus.